Bom dia! Hoje nós iremos ver o capítulo de número 2 de 1 Timóteo. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura nesses 15 versículos. Veremos hoje um só mediador, e ele se chama Jesus Cristo. Quem está falando é o pastor Daniel Deusdedit da Igreja dos Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Nós estamos aqui no canal de vídeo da Semeadores e eu peço para você agora, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí, nos ajudando no nosso canal. Como já dissemos, Paulo escreveu essa epístola para orientar Timóteo em sua oposição aos falsos mestres em Éfeso. Nós estamos no capítulo de número 2, diz Paulo, que somente há um mediador, e este, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, também homem. Assim, a minha frase abaixo tem efeito. Deus usa os homens para falar aos homens a palavra de salvação dos homens, na verdade desejada pelos anjos, 1 Pedro 1,12. Por meio de um mediador, também homem, 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 9,15. O qual assim mesmo se deu em resgate dos homens, 1 Timóteo 2,6, porque somente um homem poderia morrer por outro homem, Hebreus 9,12, e somente um Deus poderia satisfazer a justiça de Deus. Jesus Cristo é este Deus, este homem. Varão aprovado, Atos 2, 22, morreu pelos pecados e satisfez a justiça de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por isso também pregamos o Evangelho. A conduta na igreja, estamos na parte 2, começando aqui no verso de número 1, vai até o capítulo de número 3, verso 16. Paulo desafiou a desarmonia dos falsos mestres ao resumir suas ideias a respeito da oração, da modéstia no culto e da liderança da igreja. Dos versos 1 do capítulo 2 aos versos 16 do capítulo 3, estaremos vendo essa conduta na igreja. Paulo continuou a orientar Timóteo a respeito de suas responsabilidades em Éfeso, ao falar da vida cristã dentro da comunidade da igreja. É provável que ele tenha continuado a abordar as questões levantadas pelos falsos mestres. Ele estava preocupado principalmente com 3 questões: o modo como as orações e os cultos deveriam ser conduzidos, as qualificações dos líderes da igreja e a responsabilidade de Timóteo. Elas também vão formar a nossa divisão proposta em sessões. Nós vamos ver a sessão A, iniciando a oração e o culto. A primeira questão importante dessa sessão, versos 1 ao 15, era a maneira em que deveriam ser feitas as orações e também os cultos. Aparentemente havia surgido alguma confusão na igreja em relação a essas questões. E nós vamos dividir essa sessão, nós vamos dividir em subseções. Nós vamos ver a primeira dela, a oração por todos os homens, versos 1 ao 7. Depois nós vamos ver as orações das mulheres, versos 9 a 15. E depois nós vamos ver também mulheres no culto, dos versos 9 ao 15. Então, oração por todos os homens, versos 1 ao 7, oração no culto, verso 8, e oração e mulheres no culto, versos 9 a 15. Vejamos a primeira, a oração por todos os homens, versos 1 ao 7, do capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Paulo começou encorajando os crentes a fazer orações para as diversas autoridades pelo bem do Evangelho. Isso levou a afirmar a ação redentora de Deus em Cristo e uma digressão sobre seu próprio chamado como apóstolo aos gentios. Em resposta à estreita perspectiva dos falsos mestres, Paulo abordou a questão daqueles por quem os cristãos deveriam orar. Como pode ser visto pela frase seguinte, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, isso não significa que é por todos os seres humanos, mas sim por todos os tipos de pessoas, qualquer que seja a sua posição na vida. Isso não significa que Deus, de modo soberano, deseja que todas as pessoas sejam salvas, pois se assim fosse, a todos salvaria. Pois
pode referir-se à benevolência generalizada de Deus, em que de não sentir prazer na morte dos perversos, ou pode significar que Deus deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvas, ou seja, Deus não exclui certos tipos de pessoas da eleição para a salvação. Nós temos um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, que está em Ezequiel 18, que vai falar sobre a vontade de Deus. Recomendamos que você adquira a sua Bíblia de Estudo de Genebra, pode adquirir aqui conosco, na Semeadores, e conheça esse artigo teológico. Diante dos fatos, em João 9, após curar um cego de nascença, Jesus explica que viera a este mundo para juízo. Está lá em João 9, verso 39. A primeira vinda de Cristo não iniciou imediatamente o juízo final, mas confrontou inevitavelmente os seres humanos com a obrigação de se posicionarem contra ou a favor de Jesus. Isso é muito importante. Então, essa primeira vinda de Cristo não iniciou imediatamente esse juízo, o juízo final, mas confrontou de forma inevitável todos os seres humanos para se posicionarem ou a favor ou contra Jesus Cristo. Você está se posicionando de que maneira em relação a Jesus Cristo? Nós temos que tomar um partido. Você não pode ficar neutro, você não pode ignorar, você tem que ouvir e dar uma resposta. E sua resposta vai ser importante para a sua decisão, para a sua vida. Decida-se por Cristo, não há saída em outro lugar, não há outro caminho. Então esteja com Cristo Jesus, é a melhor decisão que nós podemos e devemos tomar em relação a essa vida. Nós temos que ter essa atitude de escolher a Jesus Cristo no nosso viver diário. É necessário e assim mesmo vital que se faça essa escolha. O filtro de Deus em relação aos homens não é quem é mais inteligente, não é quem é mais sábio, nem poderoso, nem tolo, nem pobre, nem quem faz mais obras ou menos obras, mas a escolha de Deus é sobre os que têm fé. Então, para Deus, se você é rico ou pobre, se você é inteligente ou estulto, se você é forte ou fraco, se você é gordo ou magro, se você é poderoso ou um Zé Ninguém, não importa, Deus não faz acepção de pessoas. Se você é muito inteligente, muito sábio, muito conhecedor, o conhecimento liberta, a verdade, os segredos do universo. Olha, não, a escolha de Deus não é por aí. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Todos são aceitáveis. Ele pega e iguala o mais alto e o mais baixo no mesmo nível e põe o nível da fé. Os que tiverem fé são aceitáveis. Então, o filtro de Deus em relação aos homens é a fé. Você escolhe, então, dar crédito a Ele, ou você escolhe rejeitar a Ele. Repara, eu estou falando com você. Você está me dando crédito ou não, não sei como é que você está em relação à minha pessoa. Mas eu estou te convidando a tomar um partido. Agora imagina Deus fazendo esse convite por meio de Jesus Cristo. Não é qualquer convite, não é qualquer pessoa. Rejeitá-lo, rejeitar a mim, não vai significar nada. Mas rejeitar aquele que está falando é uma questão delicada, queridos. Essa afirmação, há um só Deus, do verso 5, é fundamental da religião judaica. Não é o caso de haver um Deus para os judeus e outro para os gentios. Existe apenas um único Deus para todos os tipos de pessoa. Um só mediador entre Deus e os homens. Existe apenas um que serve de árbitro entre Deus e os homens, e assim os reconcilia. Cristo Jesus, homem, é essa pessoa. A plena humanidade de Cristo é essencial para a sua obra como mediador da aliança da graça. Hebreus 2, dos versos 9 ao 18. Por meio de sua morte na cruz, o qual a si mesmo se deu em resgate, Cristo pagou o preço necessário para livrar o povo dos seus pecados, da cadeia do pecado. Portanto, ele é um só mediador por todos, ou seja, por todos os tipos de homens. A salvação não está limitada a nenhum grupo étnico, em particular, ou gênero.
ou a qualquer subdivisão da humanidade. Esses todos é usado com frequência para representar todos os tipos e pode ser visto com clareza no capítulo 6, verso 10, onde a mesma palavra grega foi traduzida como todos os males. Embora o valor da morte de Cristo seja infinito, o seu sacrifício na cruz foi totalmente eficaz para obter a salvação dos eleitos. Mais uma vez, nós temos uma recomendação da Bíblia de Estudo de Genebra em João 10, a expiação limitada. Vale a pena você ver esse artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra. A respeito desse assunto, ou desse testemunho sobre Cristo, Paulo se tornou o apóstolo, verso 7, ou pregador. E ele afirmava a verdade sem mentir. Uma declaração curiosa para se fazer a um amigo tão chegado. Mas Paulo tinha como propósito que essa carta fosse lida diante de toda a igreja. Ele mesmo se dizia mestre dos gentios na fé e na verdade, no verso 7. Os falsos mestres que enfatizam a lei tinham possivelmente questionado o chamado e a missão de Paulo. Paulo insistia que Deus o havia chamado com o propósito de levar a fé de Israel aos gentios. Seu chamado aos gentios apoiava sua exortação à igreja para que orasse em favor de todos os homens. Homens no culto, verso 8. É provável que Paulo continuasse a manter o foco nas orações e no culto dentro do contexto dos falsos mestres legalistas e da visão deles a respeito dos gentios. Aparentemente, a controvérsia e a divisão na igreja com respeito a essas questões haviam aumentado e então Paulo tratou delas por meio da orientação sobre os cultos. Aqui o termo grego varões, traduzido homens, é especificado quanto ao sexo. Também pode significar maridos, para diferenciar das mulheres ou esposas, nos versos 9 a 15. Paulo tinha em mente os crentes do sexo masculino. Em 1 Coríntios 11, 5, o apóstolo supôs que as mulheres faziam orações quando a igreja se reunia para o culto em todo lugar. É provável que esse versículo sobre o fato de orarem em todo lugar se refira ao culto público. A respeito dessa maneira de orar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo não ordenou uma determinada postura física para a oração, mas assumiu que levantar as mãos faria parte do culto e da oração. Seu interesse principal era incentivar uma postura apropriada. Sabendo que os homens em Éfeso teriam desejo de orar e realizar cultos, Paulo insistiu para que o fizessem sem as discussões nas quais os falsos mestres costumavam se envolver. Partindo do contexto anterior, versos 1 ao 7, nos parece que, pelo menos, uma das controvérsias centrais abordadas por Paulo aqui era o relacionamento dos gentios com a lei e com os crentes judeus. A partir do verso 9 até o 15, nós vamos ver as mulheres no culto. As controvérsias provocadas pelos falsos mestres afetavam tanto a vida das mulheres quanto também a vida dos homens. Como havia feito com relação aos homens, Paulo chamou as mulheres para que praticassem o culto de maneira a trazer a restauração e não a agravar divisões e discussões e dissensões. O foco continua no culto público, em traje decente, não com vestiário dispendioso. É provável que aqui Paulo estivesse pensando nas mulheres ricas, já que seriam elas as mais propensas a ter vestes dispendiosas, conforme a ênfase no lucro financeiro, no capítulo 6, no verso 5. É provável que os falsos mestres encorajassem a demonstração de prosperidade no culto, embora Paulo certamente talvez estivesse mais preocupado com a atitude de ostentar a prosperidade do que com as joias e com os vestuários em si mesmo. Como em 1 Coríntios 11, 5 indica, Paulo não proibia por completo toda a participação verbal das mulheres durante o culto. Aqui em 1 Coríntios 14, 34, ele impunha o silêncio tendo em vista a unidade da igreja. Em Corinto, a questão principal era o respeito aos maridos. Aqui o problema parece ter sido o respeito pelo ensino e governo autorizados dos líderes da igreja. Como isso, toda a submissão, verso 11, Paulo não quis dizer que as mulheres tinham de se submeter à doutrina da igreja em todos os casos, a única lei inquestionável da fé e a própria Escritura. Pelo contrário, ele quis dizer que elas, como os leigos do sexo masculino,
não deveriam usurpar ou se rebelar contra as autoridades constituídas na igreja. Isso pode muito bem indicar que os falsos mestres, em suas tentativas de subverter as estruturas e doutrinas corretas da igreja, estavam manipulando assim as mulheres. No verso 12, ao dizer que não permitiria o ensino por parte das mulheres, Paulo exerceu a sua autoridade apostólica para proibir as mulheres de exercer ou de exercerem certo tipo de autoridade e ensino. A estrutura do grego referente ao ensino do verso 12 implica que não se trata de uma proibição de ensinar aos homens, mas apenas proibição de ensinar. Embora a frase ensinar a um homem seja uma interpretação também possível. Diversas outras passagens bíblicas mostram mulheres exercendo cargos de ensino. Nós temos Juízes 4, verso 4, 2 Reis 22, 14, Provérbios, capítulo 1, verso 8, 6, verso 20, Atos 18, 26, Tito 2, 3. O melhor mesmo é compreender essa proibição não como se fosse contra o ato de ensinar, mas como uma proibição contra o ensino inadequado, combinado com uma autoridade imprópria que algumas mulheres buscavam e talvez exercessem dentro do contexto de Timóteo. A proibição provavelmente era contra a ordenação das mulheres para cargos de ensino e governo, como de bispos, presbíteros. Também não permitiria ele, verso 12, que tivessem autoridade sobre o homem. Essa rara palavra grega, que aqui provavelmente se refere a um nível de autoridade judicial ou governamental, é usada no Novo Testamento apenas e somente aqui. Parece que, sob a influência de atitudes contenciosas dos falsos mestres, algumas mulheres haviam assumido posições com autoridade de governo dentro da igreja, o que Paulo proibia. Paulo apelou para a criação, indicando que a sua argumentação não se baseava nos costumes da época em que eles estavam vivendo. Ele fez uso de uma argumentação semelhante também em 1 Coríntios 11, versos 8 e 9, mas só a qualificou em 1 Coríntios 11, verso 11 e 12. Mais uma vez, Paulo faz alusão a Gênesis, dessa vez ao relato da queda. A argumentação pode parecer injusta, já que ambos, Adão e Eva, pecaram. Na verdade, em outras passagens, Paulo não teve qualquer escrúpulo em culpar Adão pela queda. Mas o raciocínio de Paulo está correto. Foi Eva que foi enganada pela serpente. A argumentação de Paulo aqui, com ênfase naquela que foi enganada, provavelmente representava o relativo sucesso que os falsos mestres haviam tido em Éfeso, em levar as mulheres a se desviarem do caminho, não sendo a indicação de que ele achava as mulheres mais simplórias do que os homens. No caso da queda, em Gênesis, houve o silêncio de Adão, e aqui não poderia mais acontecer isso. Paulo usou essa palavra, será preservada através de sua missão de mãe, ou será salva, aqui traduzida como preservada, verso 15, como ele a usava normalmente com o sentido de redimida do pecado, desse modo contrastando o fato de ter sido enganada e levado a pecar, verso 14, com o fato de ser salva desse pecado. Em alusão a Gênesis, salienta a declaração de Deus a Eva depois da queda em relação à sua missão de mãe. Gênesis 3:16. Existem 3 interpretações relevantes para essa passagem. 1. As mulheres são salvas por meio do nascimento de Cristo. 2. As mulheres são preservadas ao dar à luz. 3. As mães cristãs demonstrarão fé salvadora sendo mães fiéis. Compare com as palavras de Paulo sobre as viúvas e a criação de filhos. Fica claro que a missão de mãe não é a base para a salvação, mas exemplo perfeito de responsabilidade e obra de devoção que deve caracterizar a mulher fiel, que desenvolve a sua salvação, Filipenses 2:12. Essa qualificação, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso, essa qualificação demonstra que Paulo não estava sugerindo que dar à luz a um filho seja um ato que mereça salvação. Isso contradita a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Pelo contrário, seu ponto parece ser que aquelas mulheres em Éfeso, as quais tinham sido enganadas pelos falsos mestres, precisavam se concentrar em sua missão apropriada e principalmente em suas atitudes. O primeiro verso do capítulo 2 de 1 Timóteo diz: antes de tudo, pois, exorto, que se use prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. É assim que começa. E o verso 15 diz: todavia,
será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Com relação às mulheres, sabemos que todos temos conhecimento, mas que Deus usa as mulheres que tenham, quer não tenham títulos, quer tenham, quer não tenham títulos, Ele usa. E muitas vezes são mais capazes que os próprios valentões homens. Em Cristo Jesus está escrito que já não há mais escravo, nem cita, nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Amanhã estaremos aqui com 1 Timóteo 3, uma palavra para aqueles que aspiram o episcopado. Amanhã, então, capítulo 3, são 15 versículos também. A parte escrita dessa narrativa se encontra no jamaisdesista.com.br. Vai lá e acesse a parte escrita. A nossa loja virtual, semeadores.com.br, onde você adquire nossos livros, Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, com seus artigos teológicos e muitos outros materiais. Nossa rádio tem programação às quartas-feiras, com transmissão pela sede da igreja, os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Às 15 horas, programa Momento Missionário, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Aguardamos a sua visita, fique conosco. Nós agradecemos a Deus por mais esse dia e mais essa vitória. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.